E aí, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Hugo e esse é o primeiro vídeo do canal Cartas de Cristo. Que maravilha, que bênção! Que esse projeto possa ir longe, que possa ser um canal de bênçãos realmente para mim, para a sua vida principalmente, para a vida da sua família. Então, eu vou te pedir desde já que você dê um joinha, se inscreva no canal para fortalecer, certo? Que vai me ajudar de suma importância para que eu possa ir cada vez mais trazendo vídeos para vocês. Então nós vamos começar do começo. Olha que palavra filosófica linda. No livro de Gênesis, mais precisamente no capítulo 3, é onde tudo começa a dar errado. Que Adão e Eva pecam e aí entra o mal no mundo, entra o pecado. Então, com esse pecado de Adão e Eva, todas as pessoas estavam perdidas, desde Adão e Eva até a última pessoa que nasceu na face da terra. Assim como está em Romanos 3:23, que diz que todas as pessoas estão destituídas da glória de Deus. Então, é exatamente aqui que eu quero começar, a queda da humanidade. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecam, entra o mal no mundo. Tem uma separação entre o Criador e a criação. Então, a partir dessa queda, a partir dessa quebra de aliança de Adão e Eva com Deus poderia condenar todos ao inferno e sem dar segunda chance alguma. E outra coisa que Deus também poderia fazer é passar pano pro pecado, sabe? É Deus dando um reset em tudo e fazendo tudo novamente. Eu lembro quando era pequeno, eu sempre gostei de jogo de futebol. E eu jogava no videogame, jogo de futebol e tal. E aí quando chegava a final de um campeonato importante dentro do jogo, era final, então era jogo único, assim, era perder ou ganhar e já era. Só que tinha a opção de resetar aquela partida caso eu perdesse. E eu lembro sempre que eu perdi, eu resetava. E aí depois eu ganhava a partida novamente como se nada tivesse acontecido. Deus poderia ter feito isso, até porque ele é dono de todo o poder. Ele tem esse poder para resetar isso tudo, vamos dizer assim. Ele tem esse poder para passar limpo, ele tem esse poder para meio que apagar isso, fingir que ninguém viu e fazer tudo novamente. Mas mesmo Deus sendo todo poderoso, ele podendo fazer o que ele quiser, tendo todo o poder e autoridade, ele não duela com o seu próprio caráter. Deus simplesmente não podia passar pano para o pecado e apagar tudo, porque Deus é santo demais para deixar o pecado impune. Então essa dívida que o pecado deixou, de alguma forma, tinha que ser paga. Deus não escolheu mandar todos para o inferno, como você bem sabe, muito pelo contrário. E também Deus não passou pano para o pecado. Então a partir desse momento, existe uma dívida que tinha que ser paga. Então nem Adão, nem Eva, nem eu, nem você, nem qualquer outra pessoa do mundo poderia pagar essa dívida, uma vez que fomos corrompidos com esse mal entrando dentro de nós, com a nossa natureza não sendo a mesma natureza de Deus, não sendo mais uma natureza santa agora, mas uma natureza pecaminosa. E aí que entra o Cordeiro sem mancha. Mas como assim, Vitor? O que tem a ver pecado, Adão e Eva, Deus, Jardim do Éden com o Cordeiro sem mancha? O que tem a ver? Uma das coisas que me deixou mais fascinado quando eu comecei a ler a Bíblia foi que a Bíblia aponta Jesus desde Gênesis até Apocalipse. Muitas pessoas pensam assim que, mas Jesus só aparece a partir do livro de Mateus, Jesus só aparece a partir do Novo Testamento. Sim e não. De fato, a história de Jesus em carne, em pessoa, como eu e você, começa a ser contada no Novo Testamento, no primeiro livro de Mateus. Só que se você prestar atenção e for mais profundo, a Bíblia fala de Jesus desde o primeiro livro, lá em Gênesis. Então, pra gente entender essa história de Cordeiro sem mancha com Jesus, a gente vai ter que voltar no livro de Levítico, o terceiro livro da Bíblia. O livro de Levítico foi escrito há 1440 anos antes de Cristo, ou seja, é muito antes de Jesus nascer. Só que mesmo nesse livro tão antigo, no terceiro livro da Bíblia, como eu falei, lá no Antigo Testamento, a gente pode ver Jesus. Hoje, se a gente comete um pecado, a gente pode, no mesmo lugar que a gente cometeu o pecado, se ajoelhar, chorar e de coração quebrantado, pedir perdão para Deus. Mas antigamente não era bem assim. Para os seus pecados serem perdoados naquela época, era necessária a propiciação ou sacrifício de um cordeiro sem mancha. Então, você pegava aquele cordeiro mais bonito, sem mancha nenhuma na pele, zero defeito, entregava para o sacerdote, e o sacerdote fazia a propiciação, derramava o sangue desse cordeiro em prol do pecado daquela pessoa que pecou. E aí que entra a beleza da Bíblia, aí que entra uma coisa que, quando eu vi pela primeira vez, eu confesso que eu li o livro de Levíticos, eu não percebi isso, é algo que está apontando para Jesus, aquele cordeiro perfeito, sem mancha, aquele cordeiro sem nenhum arranhãozinho, com a pele de lã, imagino bonitinha, sabe? O mais bonito de todos ali do pasto. Aquele era sacrificado por uma coisa suja, por uma coisa imunda, chamado ser humano, chamado pecado. Então Jesus é esse cordeiro perfeito. Jesus é esse cordeiro sem mancha, é esse cordeiro que é tão bonito, tão belo, tão imaculado, como dizem algumas traduções, que faz propiciação pelos nossos pecados. E um dos versículos mais lindos que eu acho da Bíblia, que é no livro de João, no primeiro capítulo, versículo 29, que João, ao ver Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo. Então uma dívida muito alta, uma dívida grande, que nem eu, nem você, nenhum outro ser humano, por mais rico que fosse, por mais bom que fosse, enfim, não poderia pagar. Deus envia a única pessoa que poderia pagar essa dívida, a única pessoa sem pecado, a única pessoa sem mancha, que é Jesus Cristo, seu único filho. Então, a princípio, essa lógica de Deus é loucura, porque Jesus, alguém santo, alguém totalmente bom, troca de lugar comigo e com você, alguém pecador, alguém com a natureza sempre tendenciosa a pecar, sempre querendo o que é mal e não o que é bom. E olha que legal no livro de Gálatas, no capítulo 3, escrito pelo apóstolo Paulo, que fala justamente sobre essa troca entre Jesus e nós, e ainda tem algo mais interessante. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo, Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, a partir daí, a gente entende que Jesus, o único bendito, o único santo, se torna maldito, se torna pecador, para que a gente, maldito e pecador, nos tornássemos santos. Seria algo como durante um julgamento no tribunal. Quando o juiz batesse o martelo para condenar aquele preso, outro homem, sem cometer nenhum crime, totalmente certo, dentro da lei, falasse assim, ei, não juiz, eu quero ir no lugar dele. Eu quero ser preso no lugar dele, não tenho motivo nenhum para ser preso, mas mesmo assim, libera ele. E eu quero ser preso no lugar dele. Então, qual é o único motivo para Deus fazer tamanha loucura? Dar seu único filho, perfeito, santo, para ser maldito, e aquele que é maldito, que é o ser humano, que é eu e você, nos tornássemos santos, nos tornássemos puros. Qual que é a única lógica? Qual que foi o raciocínio? O que Deus quis fazer com isso tudo? E no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que provavelmente você conhece, traz a resposta sobre esse ato de Deus, esse ato de Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, cara, é o amor. Deus fez toda essa loucura, Deus fez isso tudo por amor. Nossa única resposta também tem que ser o amor. No começo da minha jornada cristã, eu li um versículo que mudou para sempre como eu vejo a Bíblia, como eu vejo Deus, como eu vejo Jesus, como eu vejo o mundo e as pessoas. Que é 1 João 4,19. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Então, a partir desse versículo, você tem uma ótica diferente de amar Jesus. Você não pode amar Jesus porque quer as bênçãos dele, quer um casamento, quer uma família, quer uma casa, quer um carro. Talvez tudo isso seja lícito. Mas o princípio, a base disso tudo, é amar Jesus, porque ele te amou primeiro. Antes que você viesse ao mundo, Jesus já te amava. Então, a partir do sacrifício de Jesus, Deus não te vê mais como pecador. Deus não te vê como alguém sujo, alguém puro, alguém que deveria ser condenado ao inferno. Mas Deus te vê como Jesus, Deus te vê como filho dele. O que muito me entristece, e muitos cristãos nos dias de hoje, é que tem cristãos que acham que a mensagem da cruz, esse lance de Deus ser todo-poderoso, Deus ser amoroso, dá uma licença para a pessoa pecar, sabe? Isso é uma tremenda loucura, porque Jesus não morreu para que você agora pudesse pecar de boa, sabe? Muito pelo contrário, Jesus morreu para que você não pecasse mais. Então, uma pessoa que não entendeu a mensagem da cruz, uma pessoa que acha que pode continuar pecando, ela não entendeu nada sobre o evangelho. Mas uma pessoa que entendeu a mensagem da cruz, que entendeu o que Jesus fez, essa pessoa sim sabe o que fazer com o pecado, porque foi exatamente pelo seu próprio pecado que habita dentro de você que Jesus morreu na cruz. A única pessoa santa, reta, perfeita, foi cuspida, chicoteada. No livro de Isaías, não sei se você já leu, só que quando eu li esse versículo eu fiquei assustado, que fala que Jesus apanhou tanto que ele ficou desfigurado, que ninguém o pôde reconhecer como ser humano, como homem. Cara, então calma aí, foi o meu pecado que matou Jesus, que colocou Jesus na cruz. Então, por que eu vou continuar pecando? Mesmo que essa seja a minha natureza pecaminosa, o meu desejo da carne sempre está inclinado para o mal. Então, quando a gente tem essa parada de amar Jesus porque ele nos amou primeiro, a gente entende que a gente não peca porque Deus vai bater na gente, Deus vai condenar a gente ao inferno. Ah, por que você não bebe? Ah, porque minha igreja, o pastor briga. Ah, por que você não mente? Ah, é porque meus pais vão brigar, eu sou da igreja. Você não peca por conta disso, cara. Você não peca porque você ama Jesus. Porque você entendeu que o seu pecado colocou Jesus na cruz. Então, sua razão para isso tudo, toda essa parada de ir para a igreja, toda essa parada de ler a Bíblia, de jejuar, de negar a carne, tem só um destino, o amor. Então, é apenas esse amor por Jesus que vai fazer você permanecer nele. Que vai fazer você falar igual o apóstolo Paulo, no seu último dia de vida, no seu último suspiro. Combati o bom combate, terminei minha carreira,
guardei minha fé. Então tudo isso só é possível por conta de Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro sem defeito, sem mancha e sem pecado. Ele foi esse sacrifício perfeito para que a gente se tornasse redimido, salvo e reconciliados com Deus Pai.